Bem-vindos, os marinheiros aí de primeira viagem. Quem tiver gostado aqui do nosso assunto, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, dê likes e esteja nos seguindo. Eu espero que realmente a gente consiga levar aí uma informação ali simples, de uma maneira prática, de uma maneira bem clara, bem objetiva, para que todos possam entender um pouco mais sobre atividade física, sobre medicina desportiva, sobre nutrição esportiva, medicina preventiva, sobre tudo isso. O assunto de hoje, a gente tem abordado vários assuntos e eu sempre deixo ali, peço inclusive para vocês que escrevam nos comentários os assuntos que vocês acham interessantes, porque na verdade isso aqui é para levar informação para vocês. Então assim, é muito importante que a gente saiba o que gera mais interesse de vocês. Então a gente tenta pegar isso aí, os assuntos, e tá falando, abordando eles. O tema de hoje é um tema que não diria controverso, né? Mas que tem diferentes opiniões e é sempre discutido, e a gente vai tentar explicar o porquê, até porque tem diferentes resultados nas pessoas e em função das atividades físicas. Então nosso tema de hoje seria energéticos para as atividades físicas. É bom ou ruim? Isso realmente é uma dúvida no dia a dia. Assim, não existe um consenso nem na sociedade ali científica, acadêmica, imagina nas pessoas, nos praticantes de atividade física. O porquê? Primeiramente, o que são os energéticos ou os termogênicos? São substâncias que são estimulantes do seu sistema nervoso central. Então a cafeína, por exemplo, é considerada um energético. O guaraná é considerado um energético. Essas bebidas energéticas que as pessoas tomam muito mais ali de maneira social, na noite, com outras bebidas alcoólicas, são considerados energéticos. E na grande maioria das pessoas ele melhora a performance, mas em algumas ele piora. E o porquê? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que existem, quando a gente fala da cafeína, por exemplo, existem os metabolizadores lentos como os metabolizadores rápidos. O que isso quer dizer? Se você é um metabolizador lento, por exemplo, você provavelmente com uma dose muito pequena vai te dar um efeito muito grande. E aí essas pessoas tendem a não se sentir bem com isso. Então, muito perigo para essas pessoas. E normalmente a pessoa que é um metabolizador lento, hoje você tem não só a maneira ali, a percepção de que você tomar e você sentir, se você se dá bem, se você se adapta ou não, com certeza, mas você pode descobrir isso até geneticamente. Hoje em dia existem ali exames ali de perfil genético onde você consegue ver se você é um metabolizador lento ou um metabolizador rápido de cafeína ou de outros estimulantes, por exemplo, ou de outros energéticos. Então, por exemplo, para a pessoa que é um metabolizador lento, com certeza o energético não vai ter um bom resultado. Ela pode ter taquicardia, aquela sensação ali de falta de ar, de confusão mental, de irritabilidade, às vezes de aumento de pressão e ter até um risco realmente ali de alguma cardiopatia. Para a grande maioria das pessoas que são metabolizadores lentos, os energéticos têm uma sensação boa. Por quê? Porque eles são estimulantes do sistema nervoso central. A cafeína, a gente sabe que hoje ela é um ergogênico, ela melhora a performance, eu particularmente gosto. Por quê? Primeiro, diminui a tua fadiga central. Então, o que é isso? Porque você tem a fadiga periférica, que é o músculo que ele cansa, e tem a fadiga central, que às vezes a pessoa cansa antes ali, tem aquele desânimo e assim o corpo até aguentaria mais. E na verdade ali assim cansou mentalmente e vice-versa. Então a gente sabe, por exemplo, que esses estimulantes, eles diminuem essa fadiga central, eles aumentam a mobilização da gordura, então eles melhoram ali o aporte, o uso de gordura como fonte de energia, consequentemente ali para atividades aeróbicas de um volume maior, ele te dá um aporte maior de energia. Então eu como um todo, tem vários estudos que falam a favor dos energéticos, eu gosto. Qual é, mesmo para a pessoa que seja um metabolizador lento, que seja uma pessoa que seria beneficiada com isso, qual é o perigo ou qual é o cuidado que você tem que ter com energético, ou com termogênico ou com estimulante? Termogênico, como a gente fala, o nome já diz, termo, calor, gênese, criação. Então produz calor. Então quando você está queimando a gordura, metabolizando ela, você está aumentando a temperatura, você está produzindo calor. Então esses termogênicos, eles termogênese, produzem calor. Quando você produz calor, o que o teu corpo faz? Como a gente já conversou aqui em outros vídeos, que o teu corpo sempre busca o equilíbrio. O teu corpo tem que baixar a tua temperatura. E qual é a maneira mais fácil do nosso corpo baixar a temperatura? Através do nosso suor, da sudorese.
Então, quando a gente sua, você diminui a temperatura. É um fenômeno chamado convecção. E isso significa o quê? Primeiro, aumento de temperatura gera uma fadiga central. Então, algumas pessoas podem ter esse aumento de temperatura, gerar uma fadiga central e isso piorar a performance, mesmo sendo ali um metabolizador rápido, ali uma pessoa que se adapta, uma dose muito importante. E outra coisa, em provas mais longas também, além de aumentar a temperatura, você vai aumentar a tua sudorese, consequentemente você vai desidratar. E a desidratação também piora a tua performance. Então, para você que toma um energético, um estimulante, um termogênico, é muito importante a questão da temperatura e da tua hidratação. Para o que inicialmente vai te dar aquele gás por ser um estimulante do sistema nervoso central, uma sensação ali melhor de prazer, de mais disposição na atividade física, isso não comece a cair a tua performance em função de uma desidratação e de um aumento de temperatura, que é sabido que piora a tua performance, e aí você vai usar algo achando que vai estar te ajudando e na verdade ele vai estar piorando a tua performance. Então, a questão de se é bom ou ruim, primeiro, depende de para quem está usando. Então, para pessoas que são metabolizadores lentos, não é bom, ou pode ser até ruim. Para pessoas ali que são metabolizadores rápidos, tende a ser bom, tende a melhorar a performance, tende a diminuir a fadiga central, tende a dar mais disposição. Porém, se não tiver acompanhado de um controle da temperatura e de uma hidratação, isso pode ter um efeito inverso, isso pode piorar a tua performance, que é exatamente o que a gente não quer. Então fica a dica aí para vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui a pergunta de vocês, a sugestão, o comentário, vamos estar respondendo. E curtam aí o nosso canal. Quem não estava inscrito, se inscreva, compartilhem e espero vocês na próxima semana.